A filha de Brigitte Macron fez revelações que deixaram as pessoas em polvorosa com as perguntas. Estamos falando de segredos do íntimo da família. Coisas que ninguém esperava ouvir sobre a primeira família da França. Se você acompanhou a história de Brigitte e Emmanuel Macron, sabe que sempre houve um pouco de intriga em torno do relacionamento deles. Mas isso leva as coisas a um nível totalmente novo. Então, o que realmente está acontecendo nos bastidores com os Macrons? Abre-se sobre sua família. Em dezembro de 2021, um estranho boato começou a circular nas redes sociais francesas e acabou virando notícia nacional. Ele afirmava que Brigitte Macron, a primeira-dama da França, havia nascido homem e até sugeria que seu nome verdadeiro era Jean-Michel Trogneux. Embora completamente infundado, o boato se espalhou rapidamente pelo Twitter e Facebook, atingindo um grande público. Quando os Macrons responderam, os teóricos da conspiração e os grupos de fofocas online já haviam se agarrado a ele, dando ainda mais força à história. Tiffany Osier, a filha mais nova de Brigitte e advogada, sentiu a necessidade de confrontar publicamente essas acusações bizarras. Ela reconheceu que o fato de ser uma figura pública significava enfrentar o escrutínio, mas esse boato apareceu especialmente cruel e pessoal. Durante uma entrevista com a France Info, em janeiro de 2022, ela expressou sua frustração e descrença, afirmando que tal alegação infundada havia ultrapassado os limites éticos. Ela achava que as figuras públicas deveriam esperar críticas, mas considerou esse boato desumano e invasivo. Preocupo-me com a sociedade quando ouço que os rumores de que minha mãe é um homem estão se espalhando nas redes sociais, disse ela. Nas semanas que se seguiram, Tiffany continuou a defender a dignidade de sua mãe nas redes sociais. Em 17 de janeiro de 2022, ela publicou uma mensagem sincera no Instagram, dirigindo-se abertamente aos seus seguidores. Ela descreveu sua mãe como uma mulher resiliente e corajosa que havia suportado muita coisa com graça, mas disse que essas mentiras, em particular, iam além de qualquer medida de decência. Ela lembrou ao público que sua família sabia a verdade e não permitiria que rumores infundados afetassem suas vidas. Sua postagem recebeu milhares de comentários de apoio de todo o mundo, com pessoas expressando solidariedade. Refletindo mais tarde, Tiffany descreveu essa experiência como um momento de realização sobre a toxicidade da rede social e a necessidade de proteger a paz de espírito de sua família. A história de amor entre Brigitte e Emmanuel Macron não foi convencional desde o início. No início da década de 1990, Brigitte era professora em uma escola particular de ensino médio em Amiens, na França, e Emmanuel era seu aluno. Ela estava na casa dos 30 anos, era casada e tinha 3 filhos, enquanto Emmanuel tinha apenas 15 anos. Poucos imaginariam que esse relacionamento professor-aluno acabaria levando ao casamento, mas, com o tempo, ele evoluiu para uma parceria para toda a vida. Depois de vários anos mantendo o relacionamento em sigilo, Brigitte se divorciou do primeiro marido, e ela e Emmanuel se casaram em 2007, ela com 54 anos e ele com 29. À medida que a carreira política de Emmanuel ganhava impulso, o casal enfrentava um maior escrutínio público. A diferença de idade de 24 anos entre eles se tornou um tópico para a mídia, que frequentemente apresentava Brigitte como a mulher mais velha de Emmanuel. Tiffany, que observou o desenvolvimento do relacionamento de sua mãe com Emmanuel ao longo dos anos, descreveu o vínculo entre eles como raro e profundamente significativo. Em uma entrevista ao Le Point, em 2019, ela disse que o relacionamento entre eles foi construído com base no respeito e no cuidado mútuos, e que eles aprenderam a ignorar o barulho do público para se concentrar um no outro. Ao longo dos anos, Tiffany sempre defendeu o relacionamento de sua mãe, dizendo que isso a ensinou sobre resiliência contra o julgamento da sociedade. Em fevereiro de 2020, ela explicou durante uma sessão de perguntas e respostas que as pessoas tinham dificuldade em entender o relacionamento delas simplesmente porque ele desafiava as normas convencionais. Ela compartilhou que, apesar de não se encaixar nas expectativas tradicionais, o amor de sua mãe e Emmanuel permaneceu forte e inabalável diante do escrutínio constante. A vitória presidencial de Emmanuel, em 2017, trouxe um nível ainda maior de atenção para a família. Tiffany relembrou esse período como um período de intenso ajuste. Ela observou que eles haviam previsto que a vida pública mudaria, mas ainda assim ficaram surpresos com a presença implacável da mídia. De repente, cada passeio era como estar em um aquário, com fotógrafos seguindo-os e espectadores sempre observando. Reuniões familiares simples exigiam um planejamento extra para evitar a intrusão da imprensa, e ela admitiu que essa vigilância constante era mentalmente desgastante. Vivendo sob os olhos do público, ela refletiu: muitas vezes sentia que as pessoas viam apenas uma imagem construída, em vez de seu verdadeiro eu. Em resposta a essa maior visibilidade, Tiffany desenvolveu estratégias
para proteger a privacidade de sua família, reduzindo o uso das redes sociais e tomando cuidado com o que compartilhava. Em uma entrevista em 2022, ela enfatizou que suas aparições públicas eram apenas uma pequena parte de quem eles realmente eram, afirmando que sua família tinha o direito de ter uma vida privada, apesar da atenção do público. Tiffany tinha cerca de 10 anos de idade quando o relacionamento de sua mãe com Emmanuel começou. E o fato de ter crescido na pequena cidade de Amiens fez com que ela ficasse exposta às fofocas locais desde pequena. As pessoas eram curiosas, muitas vezes faziam comentários ou lançavam olhares inquisitivos, e alguns de seus colegas de classe sentiam algo singular no relacionamento de sua mãe. Ela se lembra de ter se sentido inicialmente constrangida com os cochichos, mas logo aprendeu a ignorar as opiniões alheias e a se concentrar em sua própria vida. Essas experiências iniciais ajudaram Tiffany a desenvolver a resiliência. Desde pequena, ela sabia que as pessoas sempre falariam, então decidiu não deixar que as palavras dos outros moldassem a visão que tinha de sua vida. Sua abordagem foi se concentrar nos estudos, nos amigos e na família, em vez de se deixar abater por julgamentos externos. Emmanuel entrou formalmente na vida de Tiffany em 2007, quando se casou com a mãe dela, quando ela já tinha 23 anos, e suas próprias perspectivas sobre relacionamentos. Inicialmente, ela foi cautelosa, mas aberta ao novo parceiro de sua mãe, e com o tempo, o vínculo entre eles cresceu. Ela respeitava a abordagem ponderada de Emmanuel. Ele respeitava a dinâmica de sua família, sem tentar substituir seu pai. Com o tempo, ela passou a vê-lo como um mentor e amigo, alguém que respeitava sua independência e a quem ela podia recorrer para pedir conselhos. Quando a campanha presidencial de Emmanuel ganhou força, Tiffany tornou-se uma apoiadora ativa. Ela viu a campanha como uma chance não apenas de apoiar sua família, mas de defender os valores em que acreditava. Ao longo de 2017, ela viajou por toda a França, conhecendo pessoas, participando de comícios e trabalhando duro para se conectar com os eleitores. Sua paixão pela visão de Emmanuel e sua dedicação à campanha refletiam tanto sua lealdade à família quanto seus ideais pessoais. Um comício memorável em Lille, em abril de 2017, demonstrou seu compromisso. Ela se dirigiu ao público com convicção, expressando sua crença na visão de Emmanuel de unir o país. Suas palavras repercutiram na multidão, que respondeu com aplausos, inspirada por sua genuína admiração pela liderança dele. Tiffany, a mais nova dos 3 filhos de Brigitte, tem um relacionamento próximo com seus irmãos, Sébastien, engenheiro, e Lawrence, cardiologista. Apesar de suas carreiras exigentes, os 3 irmãos fazem questão de se manterem conectados. Em uma entrevista a Elle em 2021, ela disse que não importa o quanto a vida seja agitada, eles sempre encontram tempo para se encontrarem, o que comprova o forte vínculo familiar. A eleição de Emmanuel como presidente em maio de 2017 marcou um novo capítulo para Brigitte, que agora ocupava um dos cargos mais visíveis do país. Tiffany sentiu que era seu dever apoiar a mãe durante essa transição, oferecendo orientação e incentivo para que ela permanecesse fiel a si mesma em meio às pressões da vida pública. Tiffany admirava a maneira como sua mãe permanecia autêntica e inabalável em sua identidade, independentemente das expectativas que recaíam sobre ela. Por meio dessas experiências, Tiffany aprendeu a importância de equilibrar sua vida privada com a imagem pública de sua família. Ela é cautelosa com o que compartilha nas redes sociais, escolhendo cuidadosamente os momentos que deseja manter privados. Em uma entrevista ao Le Monde em 2023, ela enfatizou que, embora o público veja vislumbres de sua vida, há partes dela reservadas exclusivamente para ela e sua família, um limite que ela mantém para seu bem-estar. Além de seu papel como filha e apoiadora de sua família, Tiffany também buscou uma carreira significativa e sua própria jornada pessoal. Vida pessoal e carreira. Tiffany Ozier nasceu em 30 de janeiro de 1984, na cidade de Amiens, localizada no norte da França. Amiens é conhecida por sua histórica catedral gótica e pelas belas vistas do rio Somme. Na época de seu nascimento, sua família estava se estabelecendo em uma área tranquila e de classe média em Amiens. Os pais de Tiffany, Brigitte Trogneux e André-Louis Ozier, já tinham 2 filhos antes dela, Lawrence, o mais velho, e Sébastien, o segundo filho. Tiffany completou a família, tornando-se a mais nova e aumentando a família para 5 membros. A família Ozier tinha um relacionamento próximo, e cada membro exercia uma influência importante sobre os outros. Brigitte, a mãe de Tiffany, trabalhava como professora de literatura e era muito apaixonada por sua carreira. Em sua sala de aula, ela era conhecida por seu estilo de ensino animado. Ela tinha um jeito único de dar vida a histórias, romances e poesias, e queria que seus alunos amassem a literatura tanto quanto ela. Brigitte também incentivava seus próprios filhos a serem curiosos sobre o mundo. Em casa, ela sempre conversava com eles sobre livros, ideias e perguntas sobre a vida. Ela acreditava que a leitura e a educação eram muito importantes.
Tiffany se lembra de sua mãe como um pilar de força e inspiração. Alguém que sempre incentivou seus filhos a seguirem seus sonhos e objetivos. A influência de Brigitte ajudou Tiffany a desenvolver o amor pelo aprendizado e a coragem de seguir seus próprios interesses. Por outro lado, o pai de Tiffany, André Louis, tinha uma personalidade mais calma e reservada. Nascido em 1951 em Camarões, que na época era uma colônia francesa, ele se mudou para a França quando era jovem e começou a trabalhar como banqueiro. Ele era disciplinado e sério, e era conhecido na família por sua natureza calma e estável. Ao contrário de Brigitte, que trazia energia e curiosidade para a casa, André Louis proporcionava estrutura e estabilidade. Todas as manhãs, ele saía para o trabalho exatamente às 7h30, vestido com terno e gravata, e voltava para casa por volta das 18 horas. Essa rotina diária tornou-se um ritmo familiar na vida da família, e Tiffany cresceu admirando o compromisso constante do pai com o trabalho. Os fins de semana da família Osier eram dedicados a atividades simples, mas significativas. A família frequentemente visitava museus locais, fazia longas caminhadas na natureza ou desfrutava de discussões animadas ao redor da mesa de jantar. Brigitte e André Louis queriam que seus filhos se sentissem à vontade para se expressar e pensar criticamente. Por isso incentivavam conversas abertas em casa. Mesmo quando criança, Tiffany era incentivada a compartilhar suas opiniões e ideias, o que a ajudou a desenvolver confiança para falar o que pensava. Tiffany também cresceu observando a importância do trabalho árduo e da responsabilidade, especialmente por meio do exemplo de seu pai. Embora raramente falasse sobre seu trabalho, André Louis ensinou aos filhos lições valiosas por meio de suas ações. Sua rotina rigorosa, que incluía uma saída precisa às 7h30 e retorno às 18 horas, causou uma forte impressão em Tiffany. Ele valorizava a pontualidade, o profissionalismo e a segurança financeira, qualidades que passou para seus filhos. Tiffany aprendeu que o sucesso geralmente vem da dedicação, confiabilidade e consistência. De muitas maneiras, cada um dos pais de Tiffany trouxe uma influência única para sua vida. Brigitte inspirou a imaginação e a curiosidade intelectual, enquanto André Louis proporcionou uma perspectiva prática e fundamentada. Embora André Louis não falasse muito sobre seu trabalho, ele sempre enfatizava a importância da independência financeira e da responsabilidade. Mais tarde, Tiffany refletiu sobre como o exemplo de seu pai a ensinou a equilibrar seus sonhos com uma abordagem fundamentada da vida. Quando chegou à adolescência, Tiffany frequentou a escola de ensino médio La Providence, em Amiens. A La Providence era conhecida por sua sólida reputação acadêmica e proporcionou a Tiffany um ambiente de aprendizado estruturado e disciplinado. A experiência de Tiffany na La Providence foi única porque sua mãe, Brigitte, era professora de literatura na mesma escola. Brigitte era popular entre seus alunos, e isso colocou Tiffany em uma posição especial como aluna e filha de uma professora muito querida. Ela sentia um sentimento de orgulho, mas também uma pressão para se sair bem. Tiffany estava determinada a se destacar em seus estudos, concentrando-se especialmente em passar nos exames do bacharelado francês, que são essenciais para a conclusão do ensino médio na França. Em junho de 2002, após anos de trabalho árduo e preparação, Tiffany se formou com sucesso na La Providence com notas altas. Essa conquista marcou uma etapa importante para ela e sua família, e foi um momento de orgulho que preparou o terreno para seu futuro. Depois de se formar no ensino médio, Tiffany decidiu se desafiar ainda mais, ingressando no programa Hippocagné no Lycée Janson de Sailly, em Paris, a partir de setembro de 2002. O Hippocagné é um programa muito rigoroso, criado para alunos que desejam ingressar nas melhores universidades da França. Ele tem um currículo exigente, focado em literatura, filosofia e idiomas, o que requer um alto nível de comprometimento e foco intelectual. Tiffany começou o programa com entusiasmo, pronta para enfrentar os desafios acadêmicos que ele apresentava. No entanto, ao se adaptar à rotina, percebeu rapidamente que não era a opção certa para seus interesses e pontos fortes. Depois de apenas um mês, ela tomou a difícil decisão de deixar o programa. Essa escolha lhe ensinou uma lição valiosa sobre autoconhecimento e compreensão de suas próprias metas. Mais tarde, Tiffany falou sobre a importância de reconhecer quando algo não é adequado para si mesma, e sentiu que mudar de direção era uma etapa necessária para encontrar seu verdadeiro caminho. Perceber que algo não é para você é uma lição em si, disse ela. Não há problema em mudar de direção. Com uma noção mais clara do que queria, Tiffany se matriculou no início de 2003 na Universidade Panthéon-Sorbonne, em Paris, para estudar direito. Ela sentiu que o direito oferecia um bom equilíbrio entre desafio intelectual e impacto prático, permitindo que ela trabalhasse com questões do mundo real. Ela escolheu se especializar em direito trabalhista, um campo que a interessava porque envolvia justiça, equidade e ajuda ao próximo. No Panthéon-Sorbonne, Tiffany se dedicou totalmente aos estudos.
Seus cursos abrangiam uma ampla gama de tópicos, incluindo direito constitucional, direito civil, direitos trabalhistas e proteções no local de trabalho. Ela achava essas matérias envolventes e gostava de aplicar suas habilidades de pensamento crítico em situações da vida real. Com o tempo, ela teve certeza de que o direito era a área certa para ela, pois permitia que se concentrasse na defesa dos direitos das pessoas e fizesse a diferença na sociedade. Ao longo de seus estudos, Tiffany também participou de estágios e programas de treinamento, que lhe proporcionaram experiência prática no mundo jurídico. Em 2008, ela concluiu seus estudos na Panthéon-Sorbonne e estava pronta para passar para a próxima fase de seu treinamento, a Escola de Treinamento da Ordem dos Advogados de Paris. Em setembro de 2008, Tiffany iniciou esse intenso programa, que exigia um ano inteiro de cursos rigorosos sobre ética, relações com clientes, procedimentos em tribunais e redação jurídica. Tiffany se destacou por seu comprometimento, muitas vezes passando longas horas estudando arquivos de casos, analisando precedentes jurídicos e se preparando para julgamentos simulados. Seus instrutores notaram sua forte ética de trabalho e sua empatia genuína, qualidades que mais tarde definiriam sua abordagem como advogada. Mais tarde, ela refletiu sobre como esse período de treinamento foi um teste de resistência, ensinando-lhe a paciência e a disciplina necessárias para lidar com casos complexos e ver o lado humano da lei. Em julho de 2009, Tiffany foi aprovada nos exames finais e fez seu juramento de advogada em uma cerimônia formal. Esse juramento marcou sua entrada oficial na profissão de advogada. Foi um dia de orgulho para sua família, especialmente para sua mãe Brigitte, que sempre apoiou sua jornada educacional. Com seu treinamento concluído, Tiffany retornou à região de Hauts-de-France no final de 2009 para começar a exercer a advocacia perto de sua família. Ela ingressou em um escritório de advocacia local e começou a se concentrar em direito trabalhista, trabalhando em casos relacionados aos direitos dos trabalhadores, disputas sindicais e questões de demissão sem justa causa. Durante seus primeiros anos como advogada, Tiffany construiu uma reputação de defensora dedicada de seus clientes. Ela frequentemente assumia casos desafiadores, defendendo trabalhadores contra grandes empresas e pressionando por um tratamento justo. Seus colegas notaram que Tiffany não se concentrava apenas em ganhar casos, mas estava profundamente comprometida em garantir que a justiça fosse feita. Seus clientes eram de diversas origens, incluindo trabalhadores de fábricas, funcionários de pequenas empresas e representantes de sindicatos. Cada caso fortalecia seu compromisso com a justiça social e aumentava sua reputação na comunidade como uma advogada compassiva e tenaz. Durante esse período, a vida pessoal de Tiffany também estava florescendo. Ela se casou com Antoine Choteau, um cardiologista, em uma cerimônia tranquila, e juntos tiveram 2 filhos, Élise e Aurélie. Equilibrar suas funções de advogada, esposa e mãe era um desafio, mas Tiffany conseguia fazê-lo com um forte senso de organização e dedicação. Seus dias geralmente começavam cedo, às vezes antes das 6 da manhã, para analisar arquivos de casos ou passar alguns momentos com os filhos antes de ir para o trabalho. As noites eram reservadas para jantares em família, ajudar os filhos com a lição de casa e passar o tempo com o marido, Antoine. Apesar das exigências de sua profissão, ela fazia de sua família uma prioridade máxima. Em entrevistas, Tiffany sempre falou sobre a importância da família, dizendo que eles são sua âncora e lhe proporcionam estabilidade e propósito. Ela atribui o apoio de Antoine como essencial para ajudá-la a equilibrar as demandas de sua carreira com suas responsabilidades em casa. Com o avanço de sua carreira, Tiffany assumiu casos cada vez mais complexos e de grande visibilidade. No início da década de 2010, ela estava lidando com casos delicados, especialmente aqueles relacionados ao direito do trabalho e à proteção da família. Um de seus primeiros casos de grande repercussão envolveu um trabalhador de fábrica que foi demitido injustamente após sofrer uma lesão no trabalho. Esse caso chamou a atenção da mídia local, pois destacou as dificuldades que os funcionários frequentemente enfrentam em um sistema que pode priorizar o lucro em detrimento dos direitos individuais. Tiffany trabalhou nesse caso por vários meses, reunindo provas, entrevistando testemunhas e construindo um argumento sólido. Sua dedicação e abordagem estratégica acabaram levando a um resultado positivo para seu cliente, marcando uma importante vitória no início de sua carreira. Além de casos trabalhistas, Tiffany também assumiu casos envolvendo direito de família e bem-estar infantil. Um caso particularmente desafiador envolveu a representação de uma jovem vítima de abuso infantil. Esse caso se estendeu por mais de um ano e envolveu várias audiências judiciais e uma investigação detalhada. Em 2020, após mais de 10 anos de prática, Tiffany alcançou um marco significativo em sua carreira quando se tornou advogada associada da Challenges Advocates,
um respeitado escritório de advocacia na França. Essa promoção reconheceu seus anos de trabalho árduo, experiência e dedicação à justiça. Como associada, ela ganhou mais responsabilidades, incluindo o gerenciamento de casos de forma independente, trabalhando em estreita colaboração com os clientes e orientando os advogados mais jovens do escritório. Além de seu trabalho jurídico, Tiffany perseguiu um sonho pessoal em 2021 ao publicar seu primeiro romance, Assizes. O livro foi inspirado em suas experiências como advogada e abordou temas como violência doméstica, justiça e os desafios enfrentados pelas vítimas no sistema jurídico. O título, Assizes, refere-se à Corte de Assizes da França, onde são julgados casos criminais graves. Por meio de sua história, Tiffany queria chamar a atenção para o lado humano dos casos em que trabalhava, mostrando aos leitores as lutas emocionais e morais envolvidas na profissão de advogado. O romance acompanha uma jovem advogada, que está defendendo uma mulher acusada de matar seu marido abusivo e explora os dilemas morais enfrentados por advogados e clientes. O livro foi bem recebido, com os leitores elogiando seu retrato realista do sistema jurídico e seu tratamento sensível de questões sociais complexas. Para Tiffany, escrever o romance foi uma forma terapêutica de expressar o peso emocional de seu trabalho, e ela esperava que ele ajudasse a aumentar a conscientização sobre a violência doméstica e o papel do sistema judiciário. Após o sucesso de Assizes, Tiffany deu a entender a possibilidade de futuros projetos literários. Ela disse que a narração de histórias pode ter um forte impacto na sociedade, oferecendo percepções que vão além dos argumentos legais. Em uma entrevista em 2022, Tiffany expressou sua crença de que os livros podem inspirar empatia e compreensão de uma forma que os casos jurídicos por si só não conseguem. Enquanto isso, o trabalho e as experiências pessoais de Tiffany a prepararam não apenas para uma carreira bem-sucedida no direito e na literatura, mas também para um papel como defensora dos olhos do público. A vida sob os olhos do público e a advocacia. O padrasto de Tiffany Auzière, Emmanuel Macron, tornou-se presidente da França em maio de 2017, o que colocou Tiffany sob os olhos do público desde então. De acordo com Tiffany, ela tem se envolvido constantemente na política francesa desde que seu padrasto se tornou presidente. Embora não esteja diretamente envolvida na administração de Emmanuel Macron, Tiffany tem demonstrado apoio aos seus valores e à visão progressista que ele promove para a França. Suas crenças pessoais frequentemente se alinham com os objetivos dele, especialmente em áreas como justiça social, igualdade e equidade. Durante a campanha presidencial de Macron, no início de 2017, Tiffany apareceu em vários eventos, apoiando seu movimento político, La République en Marche, que significa A República em Movimento. O movimento de Macron era novo e tinha como objetivo trazer mudanças para a França, concentrando-se em valores progressistas e unindo o povo francês. Em um evento de campanha no início de 2017, Tiffany subiu ao palco para falar brevemente, abordando temas importantes como unidade e igualdade. Ela expressou suas esperanças de uma França mais inclusiva, acolhendo pessoas de todas as origens e tratando-as com justiça. Embora Tiffany tenha permanecido em segundo plano durante a campanha de Macron, suas aparições e discursos mostraram seu forte apoio a esses valores. Ela acreditava profundamente nas causas que Macron representava e queria contribuir com sua missão da maneira que pudesse. Para Tiffany, participar de eventos durante a campanha não era apenas apoiar sua família, era também uma maneira de defender seus valores. Ela acreditava na promoção da igualdade e da justiça, tanto em sua carreira de advogada quanto em sua vida pessoal. Ao apoiar o movimento de Macron, ela estava mostrando que se importava com o futuro da França e com as questões sociais mais importantes para ela. A dedicação de Tiffany à justiça social não é visível apenas em seu apoio público à campanha de Macron, mas também em seu próprio trabalho profissional. Como advogada, ela assumiu a missão de defender as pessoas que precisam de uma voz forte no sistema jurídico, especialmente as mulheres que sofreram discriminação ou abuso. Tiffany frequentemente assume casos em que indivíduos precisam de ajuda para lutar contra tratamento injusto ou circunstâncias difíceis, usando suas habilidades jurídicas para apoiar suas causas. Seu trabalho se concentra especialmente na igualdade de gênero e nos direitos das mulheres, áreas pelas quais ela é apaixonada. Em 2018, Tiffany assumiu um caso importante que demonstrou sua dedicação aos direitos das mulheres. O caso envolvia uma jovem que havia sofrido assédio e discriminação em seu local de trabalho. O superior da mulher a tratou de forma injusta, criando um ambiente de trabalho hostil, e ela sentiu que não tinha ninguém a quem recorrer. Quando a mulher procurou ajuda jurídica, Tiffany assumiu o caso, determinada a ajudá-la a lutar por justiça. Durante vários meses, Tiffany trabalhou diligentemente, reunindo provas e construindo um caso sólido para apoiar as alegações de sua cliente.
Ela entrevistou testemunhas, documentou incidentes e preparou argumentos detalhados para apresentar no tribunal. Com seu trabalho árduo, Tiffany conseguiu garantir um resultado bem-sucedido para sua cliente, que recebeu uma indenização justa e um pedido de desculpas pela forma como foi tratada. Além de casos individuais, Tiffany também está comprometida com a defesa de mudanças sociais mais amplas, especialmente em relação ao tratamento justo nos locais de trabalho. Ela acredita firmemente na igualdade de direitos para todos os funcionários e tem como objetivo tornar o sistema jurídico mais acessível e justo. Em sua opinião, a justiça deve ser uma ferramenta que todos possam usar, não apenas aqueles com poder ou recursos. Tiffany participou de várias conferências jurídicas, onde frequentemente fala sobre tópicos como igualdade de gênero e direitos dos trabalhadores. Nesses eventos, ela enfatiza que a justiça deve estar disponível para todos, especialmente para aqueles que se sentem vulneráveis ou marginalizados. Para Tiffany, a lei não se trata apenas de seguir regras, trata-se de fazer o que é certo. Ela já foi citada dizendo que a justiça deve proteger a todos, o que reflete sua crença em um sistema jurídico mais justo e inclusivo. Seus discursos públicos em conferências e eventos jurídicos solidificaram ainda mais sua reputação como defensora da justiça. Ela acredita que todos devem ter acesso à proteção legal, independentemente de seu histórico ou situação. Os direitos das mulheres se tornaram uma das áreas centrais da prática jurídica de Tiffany. Ela entende que muitas mulheres enfrentam obstáculos específicos ao buscar justiça, seja em casos de discriminação no local de trabalho, abuso doméstico ou direito de família. Em 2019, Tiffany assumiu outro caso de alto nível, que chamou a atenção para os desafios que as mulheres enfrentam no sistema jurídico. O caso envolveu uma mulher grávida a quem foi negada uma licença maternidade remunerada em seu local de trabalho, e recebeu cobertura da mídia por expor as dificuldades que as mulheres frequentemente encontram ao tentar buscar justiça. Durante esse caso, Tiffany demonstrou sua dedicação em dar voz às mulheres no tribunal. Ela trabalhou em estreita colaboração com sua cliente para entender suas experiências, oferecendo apoio jurídico e emocional. Sua abordagem empática causou uma forte impressão, tanto em sua cliente quanto no público. Ao assumir casos como esse, Tiffany tem como objetivo tornar o sistema jurídico um ambiente mais seguro e solidário para as mulheres. Ela espera que seu trabalho inspire mudanças e incentive outros advogados a se concentrarem também na proteção dos direitos das mulheres. Por meio de seu trabalho, Tiffany construiu uma sólida reputação como advogada que valoriza a ética e a justiça. Ela é conhecida por sua empatia e dedicação, abordando cada caso com o compromisso de obter um resultado justo. Os clientes de Tiffany frequentemente a descrevem como compassiva e confiável, alguém que realmente se preocupa com suas lutas. Seus colegas também a respeitam por sua abordagem ética do direito. Ela se tornou conhecida na comunidade jurídica por aceitar casos difíceis, especialmente aqueles que envolvem questões sociais delicadas. Em 2020, Tiffany participou de uma importante conferência jurídica, onde compartilhou sua perspectiva sobre a lei. Ela explicou que acreditava que o direito não deveria ser apenas uma questão de regras, deveria ser uma questão de fazer o que é certo. As palavras de Tiffany repercutiram em muitos na plateia, e sua abordagem conquistou o respeito de clientes e colegas. Sua reputação como advogada justa e ética a ajudou a se tornar uma figura de confiança na comunidade jurídica. No entanto, como filha de Brigitte Macron e enteada de Emmanuel Macron, Tiffany enfrentou sua cota de escrutínio da mídia. Desde que seu padrasto se tornou presidente em 2017, Tiffany tem estado frequentemente sob os olhos do público, o que pode trazer tanto atenção positiva quanto negativa. Ela teve de lidar com a opinião pública e as críticas, mantendo-se fiel a seus valores e objetivos. Apesar dos desafios, Tiffany demonstrou resiliência, concentrando-se em seu trabalho e em suas crenças, em vez de se distrair com a atenção do público. Em uma entrevista em 2021, Tiffany falou sobre como lida com a mídia, dizendo: "Tento me concentrar no que é mais importante para mim, minha família, meu trabalho e as causas em que acredito." Essa perspectiva equilibrada a ajudou a manter os pés no chão, permitindo que ela seguisse sua carreira e mantivesse seus objetivos sem deixar que a pressão da mídia a afetasse. A resiliência de Tiffany diante da atenção da mídia mostra seu compromisso com sua missão e sua capacidade de manter o foco naquilo em que acredita. Em 2021, Tiffany encontrou uma nova maneira de compartilhar suas percepções jurídicas ao publicar seu primeiro romance, Assizes. Essa história foi inspirada em suas experiências como advogada e explorou temas complexos, como abuso doméstico, justiça e dilemas morais. Escrever Assizes permitiu que ela aproximasse os leitores das realidades do sistema jurídico e dos desafios emocionais que tanto os clientes quanto os advogados enfrentam. O romance acompanha a história de um advogado que representa uma mulher acusada de matar seu marido abusivo.
Por meio da ficção, Tiffany espera explicar as histórias humanas por trás dos casos jurídicos, mostrando que cada caso representa uma pessoa que merece empatia e compreensão. Assis recebeu elogios por sua profundidade e autenticidade, com leitores e críticos, apreciando a capacidade de Tiffany de mostrar o lado humano da justiça. Em uma entrevista em 2021, ela explicou que seu objetivo era contar a história por trás de cada caso, para mostrar que cada cliente é uma pessoa com uma história única. O livro repercutiu entre os leitores, provocando conversas sobre questões importantes como violência doméstica e as complexidades do processo jurídico. Para Tiffany, escrever esse romance foi uma maneira de aumentar a conscientização sobre questões sociais e incentivar a empatia por aqueles envolvidos no sistema jurídico. Além de seu trabalho jurídico e de escrever, Tiffany também está envolvida em iniciativas beneficentes, muitas vezes trabalhando ao lado de sua mãe, Brigitte Macron. Juntas, elas apoiaram várias iniciativas voltadas para a educação, capacitação de jovens e saúde mental. Essas causas refletem seu compromisso com a responsabilidade social e sua crença em retribuir a comunidade. Tiffany participou de eventos para arrecadar fundos e conscientizar sobre essas causas, mostrando sua dedicação em criar oportunidades para pessoas necessitadas. Em 2020, ela participou de um evento de arrecadação de fundos para uma organização sem fins lucrativos que apoia jovens de origens desfavorecidas. Durante o evento, Tiffany fez um breve discurso sobre a importância da educação, enfatizando que a educação pode abrir portas para novas oportunidades. Ela acredita que todo jovem merece uma chance de sucesso, independentemente de sua origem ou circunstâncias. Seu trabalho beneficente destaca seu compromisso em ajudar comunidades vulneráveis e usar sua influência para mudanças positivas. O papel de Tiffany como mãe acrescentou outra dimensão à sua vida. Ela tem 2 filhos, Elise e Aurélie, com seu marido Antoine. Ela fala com frequência sobre como o fato de ter se tornado mãe mudou sua perspectiva de vida e lhe deu novas prioridades. Equilibrar suas responsabilidades como mãe e sua carreira como advogada nem sempre é fácil, mas Tiffany se dedica a encontrar uma maneira de administrar as duas coisas. Ela costuma reservar os fins de semana para a família, o que lhe permite passar um tempo de qualidade com os filhos e o marido. Para Tiffany, a maternidade lhe ensinou lições importantes sobre empatia e paciência, qualidades que também afetam seu trabalho. Ela disse que ser mãe a ajudou a se concentrar no que realmente importa e espera criar um mundo onde seus filhos possam crescer em uma sociedade justa e respeitosa. Sua experiência como mãe a inspira a defender um mundo mais seguro e mais justo, no qual todos sejam tratados com dignidade e respeito. Embora Tiffany não esteja profundamente envolvida com a política, sua carreira jurídica lhe deu uma visão das áreas em que o sistema judiciário poderia melhorar. Ela acredita que há uma necessidade de reforma, especialmente em áreas como direito de família e violência doméstica. Em 2020, em uma conferência jurídica, ela falou sobre a importância de tornar o sistema jurídico mais acessível e dar suporte às vítimas de abuso doméstico. Ela enfatizou que a justiça deve funcionar para todos, não apenas para aqueles que têm recursos ou influência. Durante sua palestra, Tiffany afirmou que acredita que a justiça deve estar disponível para todos, especialmente para aqueles que se sentem impotentes. Seus comentários refletem sua dedicação à criação de um ambiente jurídico mais justo e inclusivo. Ela espera que, ao se concentrar na reforma da justiça, o sistema jurídico possa se tornar um lugar onde todos tenham a chance de serem ouvidos e apoiados. O relacionamento de Tiffany com seu padrasto, Emmanuel Macron, é de respeito e compreensão mútuos. Embora ela mantenha sua independência e se concentre em sua própria carreira, Macron apoia e incentiva seus objetivos. Ele respeita seu compromisso com a justiça social e entende a importância de seu trabalho. O fato de saber que tem o apoio da família dá a Tiffany a confiança necessária para perseguir suas ambições sem hesitação. Esse ambiente familiar de apoio tem sido essencial para ajudar Tiffany a seguir seu próprio caminho. Sua mãe, Brigitte, e seu padrasto, Macron, compartilham seus valores e acreditam em sua dedicação à justiça. O incentivo deles permitiu que ela perseguisse seus objetivos com confiança, sabendo que está contribuindo positivamente para a sociedade. Obrigado por assistir. Se gostou de assistir a este vídeo, clique em uma das caixas que estão sendo exibidas na tela para assistir a mais conteúdo semelhante.